Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto aí de radiologia odontológica, mas para iniciar a gente vai dar uma relembrada no que a gente viu ontem, né, para os alunos aí que não puderam comparecer ontem, Matheus, que eu sentia falta. Ontem nós falamos aí inicialmente sobre a história, né, da radiologia e da radiologia odontológica. A gente viu que os raios-x, né, foram descobertos aí no ano de 1885, né, pelo Wilhelm Conrad, e após 20 dias, né, mais ou menos aí, depois que ele comunicou, né, a descoberta desse novo raio, né, desse novo elemento, um professor, o professor Geisel, né, da Alemanha, ele tentou fazer uma radiografia dos dentes, né, de um outro dentista, o Dr. Otto, tá? Então aí ele fez essa radiografia dental por meio de uma placa de vidro, tá? E ela demorou aí um tempo de 25 minutos para poder ficar pronta. Então, olha só como que foi a primeira, 25 minutos sendo exposto à radiação para poder, né, ter a imagem aí dos dentes. Hoje é questão de frações de segundos, né? Aí nós vimos também alguns conceitos, tá? Tanto na parte na verdade, é mais para a parte odontológica mesmo, né, dos dentistas aí, mas é importante que a gente também conheça, também entenda para quem for trabalhar nessa área aí da radiologia odontológica, tá? O periodonto, né, significa aí o conjunto de tecidos que vão revestir, que vão envolver o dente, tá? Oclusão, né, vai ser aquele ramo da odontologia que ele estuda a relação da nossa mordida, né, a relação da arcada superior com a arcada dentária inferior, tá? É daí que surgiu o nome, né, de um exame chamado oclusal, tá? Que vê toda a arcada, ou superior ou inferior. Tá? Então, oclusão nada mais é do que a nossa mordida, tá? Relação entre a arcada superior com a arcada inferior, tá? E a endodontia, né, é a parte da odontologia que ela vai tratar, prevenir aí, né, qualquer enfermidade, qualquer patologia que possa aparecer aí na polpa dental, tá? A gente vai entender melhor o que é a polpa dental quando a gente estiver vendo aí a anatomia do dente, tá? Mas nada mais é do que assim, como se fosse o interiorzinho do dente, a parte principal, tá? Então a endodontia é aquela parte que o dentista vai estar fazendo aí os canais, né? Vai estar restaurando bem a parte interna dos nossos dentes, tá? Aí nós vimos também, né, que a radiação, né, a radiação X é utilizada aí não só para ver um osso quebrado, para ver algum órgão, né, que esteja com alguma patologia, ela é super importante também na odontologia, antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Então, sempre que você vai ao dentista, né, e aí você precisa colocar um aparelho, fazer um implante, extrair um dente, você sempre vai ser submetido, né, a passar aí por um exame radiológico, né, e isso vai garantir aí a qualidade, né, e vai garantir aí a eficácia do seu tratamento e a segurança, né, acima de tudo, tá bom? Então, esses exames aí, eles incluem, né, alguns exames diferentes. Por exemplo, nós temos a radiografia periapical, que a gente conversou sobre ela ontem, que é uma radiografia aí que a gente fala que é uma técnica intraoral, né, ou intrabucal. É uma técnica que a gente faz de dentro da boca, tá? Porque a gente tem outros tipos de exames, como a panorâmica, por exemplo, que a gente não coloca nada dentro da boca, tá? Mas a periapical é intraoral, é dentro da boca, tá? E a gente consegue visualizar os dentes de forma individual, tá? Então aí esse tipo de radiografia a gente vai poder visualizar aí de 3 a 4 dentes, tá? Desde a sua raiz ao ápice. Essas duas aí que estão na tela para vocês é uma técnica para visualizar entre os dentes, tá? Para ver a questão aí, dá pra gente visualizar uma diferença. Quem não estava na aula de ontem consegue visualizar alguma diferença aí entre uma dessas imagens?
Alguém? Matheus? Professora, Diga. é aquela parte mais branca ali, O que que tu acha que é aquilo? eu acho. Não sei. É uma cárie. Não. A cárie, ela vai aparecer de forma mais radiolúcida, né? Ou seja, mais escurinho. Então, onde tiver uma cárie, a gente vai ver várias imagens onde a gente vai encontrar essas patologias, tá? Não se preocupem. Mas a cárie, ela vai aparecer mais pretinho, mais escuro, vai estar meio que deformado o dente mais escuro. Nesse caso aí, a gente tem uma restauração. O paciente já teve, né, uma cárie, uma lesão no dente, né? Ou o dente quebrou uma parte, ou teve cárie, né? E aí o dentista fez uma restauração. Pode ser de amálgama, né? Que é aquele tipo de metalzinho que a gente fica com preto, né? Meio prateado, é de amálgama. Ou pode ser daquele, eu esqueci o nome, que é mais branquinho, que fica parecido com a cor do dente mesmo, tá? Resina. Isso, resina. Obrigada. Então, independente se for de amálgama ou se for de resina, os dois vão dar diferença, tá? Por mais que a resina fique branquinha, né, a olho nu, assim, a gente olhando, mas na radiografia ela vai aparecer desse jeitinho aí. Essa, no caso, é a de resina, tá? A de amálgama ela fica mais brilhante, tá? Porque ela é meio que um metal mesmo, tá bom? Então, a periapical, vocês têm que lembrar que é uma radiografia que ela vai mostrar os dentes individualmente e é uma técnica intraoral. Anotou, Adriana? Peraí, tenho que anotar isso aqui, né? Eu tô entrando aqui em casa. Você tem que anotar que a radiografia periapical é a técnica intraoral, tá? É a técnica em que a gente vai visualizar os dentes de maneira individual, tá? Nessa imagem a gente pode ver de 2 a 4 dentes, né? Dependendo do tamanho, se é uma criancinha, se é um adulto, né? Do tamanho dos dentes. Professora, pode repetir, por favor? Posso sim. A radiografia periapical é a técnica intraoral, tá? Aonde a gente pode visualizar os dentes individualmente. Eu tirei foto aí, daqui a pouco eu passo para o caderno. Ok. Esse aqui, tá. Aí nós vimos aqui quais são os filmes que a gente utiliza aí nessas técnicas intraorais, tá? Eles são colocados dentro da boca e são expostos ao raio-x, tá? Isso aí no caso de exames convencionais. Porque no caso de digital, exames que, né, clínicas trabalham com a imagem digital, como na clínica que nós vamos visitar, lá a imagem é digital. Então, esses filmes aí, eles ficam guardadinhos, que a gente utiliza eles somente se der algum problema no sensor, né? O sensor é do mesmo tamanho desse filme periapical. Deixa eu passar para o próximo aqui, ó. Ele é do mesmo tamanho desse que tá azulzinho aí, o segundo, tá? O sensor é do mesmo tamanho. A diferença é que a gente não precisa revelar, né? Ir lá para caixinha, né? Que não é. Existem tipos de revelação, né? Pode ser na sala, a caixinha. No caso da radiologia odontológica, a gente utiliza a portátil, né? A caixinha, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais na frente também. Lá a gente utiliza o sensor. Caso dê algum problema, aí a gente utiliza, né, os filmes e fica revelando, tá? E aí a gente consegue digitalizar essa imagem também, tá? Mas só até o sensor consertar e a gente volta a utilizar o sensor, né? Porque é muito melhor, é mais rápido, mais prático, tá? E a gente não expõe o paciente muitas vezes, né? A gente faz lá viu que tá faltando movimentar milímetros pro lado, a gente vai lá, repete e pronto, né? E é mais rápido também, tá? E a gente vai ver esses dois exemplos aí na nossa visita, tá? A utilidade desse filme, né, é para fazer uma avaliação inicial, na verdade, não só do filme, né, das imagens em si,
tá? Então, ele vai avaliar a questão, né, o tratamento do paciente de forma inicial, ele vai diagnosticar. A gente pode fazer o controle, né? Durante o tratamento, a gente pode estar visualizando como é que está o tratamento e faz a visualização final, tá? Para ver como que ficou o resultado do tratamento, tá bom? Principais indicações para se fazer alguns exames odontológicos. Quais são? Né? A gente pode fazer esses exames aí para identificar alguma infecção ou inflamação, tá? A gente pode tentar avaliar aí o estudo periapical, né? A gente pode tentar avaliar a raiz do dente, a coroa, o dente como um todo, tá? A gente pode fazer após um traumatismo, uma queda, uma batida, o dente quebrou, tá? Então aí a gente pode ver a questão da raiz do dente, do osso alveolar, né? Que é o osso que está associado ao dente, onde a raiz está, como que eu posso dizer? Não é esse osso da gengiva, vamos dizer assim, né? Porque não é osso da gengiva, mas é onde a raiz está presa, tá? Então a gente avalia isso aí também quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer implante, né? A gente vai ver se o paciente tem osso, tá? Suficiente para fazer o implante. Caso o paciente não tenha, aí o médico vai ver, o médico não, né? O dentista vai ver na imagem que ele não tem osso suficiente para fazer o implante, e aí ele vai fazer o enxerto, né? Vai fazer o enxerto ósseo para poder fazer o implante. Então, nós trabalhamos, né, sendo os olhos do dentista aí para ele poder trabalhar, tá? A gente pode visualizar também, né, a posição de dentes que não erupcionaram, né? Dentes que não nasceram, não saíram, tá bom? Às vezes eles ficam em posições diferentes, tá? Dentro da boca, e a gente faz as radiografias para avaliar como que tá a posição desse dente para o dentista poder fazer a tração aí, né? Puxar o dente para ele erupcionar ou até mesmo fazer a cirurgia para retirada desse dente, tá? Então, a gente pode visualizar também a questão da morfologia da raiz, né? O formato da raiz, o tamanho dela, tá? Antes do dentista fazer o processo de extração, né? De tirar esse dente aí, tá? A gente faz também para o paciente que está fazendo um tratamento endodôntico, né? Paciente que está fazendo aí canal, tá? Para ver qual o tamanho da raiz. Quando o dentista faz o canal, ele manda o paciente de novo para ver como que ficou o canal, se deu tudo certo, tá? Se precisa consertar alguma coisinha. E a gente faz a avaliação pós-operatória do implante, né? Para ver a questão do osso, para ver quanto que o dentista vai poder, né, deixar o implante mais profundo, ou mais para cima, mais para o lado, mais para o outro, tá? Então a gente faz todo esse tipo de acompanhamento, tá bom? Cuidados que a gente tem que ter com o paciente. Quando o paciente chega lá, antes mesmo de a gente iniciar o atendimento, a gente já tem que conversar com ele fazendo anamnese, né? Ou seja, a gente vai conversar com o paciente, com o que ele sente, tá? Porque às vezes tem casos do paciente vir com a fichinha marcada para fazer uma radiografia, né, do lado direito, por exemplo, e a queixa dele é de uma dor do lado esquerdo. Então a gente precisa conversar com o paciente e perguntar onde que ele sente incômodo, o que está acontecendo, por que ele procurou o dentista. Não é curiosidade não, tá? É o nosso trabalho para que a gente faça tudo certinho, tá? Então a gente precisa usar filmes que sejam ultra rápidos, né? E no caso da radiologia digital, a gente tem aí o lado positivo da gente utilizar as imagens digitais, porque é o mais rápido que a gente tem. Você libera o raio, já vai sair no sensor e já aparece no computador, então é muito rápido, tá? A gente tem que diminuir o tempo de exposição, né? No caso, no aparelho que seja digital, ele faz isso automaticamente, tá? Então a gente não tem nem que se preocupar com isso. No caso do convencional, a gente ainda trabalha isso daí, mexendo nisso daí, tá? A gente tenta treinar aí, né? Se esforçar ao máximo pra gente fazer as técnicas corretas, o posicionamento correto,
tá? Para evitar ficar repetindo e expondo o paciente muitas vezes. Por mais que a gente tenha conversado ontem, eu falei que a radiação na odontologia, ela não é tão severa como na a radiação que a gente utiliza para ver aí tórax, né, para ver o fêmur, tá? Então ela é um pouquinho mais tranquila, né? Mas mesmo assim, às vezes dá problema. Eu, por exemplo, atendi uma paciente uma vez, uma senhora, em que eu fiz a radiografia dela, né? Só que os dentes dela, a raiz do dente dela era muito fininha, né? Anatomicamente, era uma coisa fisiológica dela, tá? A raiz do dente era muito fininha. E como a gente trabalha, né, com essa imagem aí digital, dá pra gente fazer de novo. Aí eu tinha como mexer lá no equipamento, né? E fazer com que ampliasse a imagem para que a raiz dos dentes dela ficasse um pouquinho maior para o dentista poder visualizar melhor. Então, quando eu vi, a incidência foi certa, o posicionamento estava correto, a única coisa era que a raiz do dente dela era muito fininha, né? Então o dentista ia ter um pouco de dificuldade para avaliar. Então, se eu podia ajudar o dentista na hora de, tanto o dentista da clínica fazer o laudo, quanto o dentista dela, né? Aí eu poderia repetir a radiografia. Aí eu entrei na sala, perguntei, falei, né, senhora, é que anatomicamente a raiz do seu dente, ela é bem fininha, né? Então a imagem que a gente fez ficou ótima. Só que como a raiz dele é bem fininha, eu posso estar alterando aqui no equipamento. A gente faz uma outra radiografia para ampliar a raiz do seu dente, para o seu dentista poder ter uma visualização melhor, para ele poder te avaliar melhor. Vamos repetir o exame? Essa mulher ficou louca. Eu não vou repetir nada, isso é muita incompetência, que não sei o quê. Ela não entendeu o que a gente estava querendo passar para ela, né? Que era uma coisa assim para melhorar a avaliação do dentista dela. E eu expliquei, senhora, não foi erro, é uma forma da gente ajudar o trabalho do seu dentista. A radiação que a gente utiliza na odontologia, ela é mínima, então ela não vai lhe trazer nenhum mal se a gente fizer, né, uma outra incidência. A senhora está utilizando o avental plumbífero, protetor de tireoide, não vai lhe causar nenhum problema. Mas ela fez um escândalo e a gente acabou tendo que deixar aquela imagem, né, do jeito que tava. E aí Tinha mandado ela fazer em outro canto. Não é assim não, gente. Vocês têm que aprender desde cedo que lidar com o público é complicado, viu? Tem gente que é super de boa pra gente atender, mas tem outros que a gente tem que ter muita paciência. Tem paciente que vai chegar, vai te xingar, vai olhar na tua cara, vai meter o dedo na tua cara, vai dizer que tu é burro, isso e aquilo, sendo que não é nada daquilo, sabe? Tem gente que não entende mesmo, né? Leigo no assunto e acaba se exaltando e derrubando tudo em você, e a gente tem que respirar fundo, né? Treinar a paciência, dizer tudo bem, a gente tenta outra hora e tal, deixar pra lá, por mais que você vá lá. Eu meto a vassourada. Pegar a fila de novo. Vamos contar até 10. Tem que contar até 10, assim, mentalmente, tá? Existem vários casos, a gente existem pacientes que chegam, né? E não só na odontologia, tá? Tem pacientes, eu já atendi pacientes até mesmo lá na UPA, no estágio de raio-x mesmo. Chegam pacientes que eles são carentes, tá? E aí eles querem conversar, eles vão contar como que aconteceu. Estão batendo aí, hein? Estão batendo alguma coisa aí com o áudio ligado. Estão quebrando aí, estão quebrando a casa aí. Pois é. Então vocês têm que ter noção de que a gente tem que saber lidar com o público, tá? Com as pessoas em si, tá? E eles vão chegar principalmente idosos e pacientes do interior. São pacientes que gostam de conversar demais. Às vezes a gente faz amizade com o paciente. Que ele chega, ele vai contar, minha filha, como que aconteceu assim, assado, e começa a conversar, e você tem aqui que 5 km de ramal. Ganha uma galinha caipira, não ganha? Às vezes ganha. Já ganhei chaveiro de paciente, já ganhei doce. Ai, tem gente muito legal. Tem gente que assim que faz o nosso dia ficar ruim, mas tem gente que faz valer a pena. Eu ganhei um chaveirinho da Tupperware, gente, lindo. De uma paciente, ela gostou tanto que ela tirou, ela disse, eu sou revendedora da Tupperware, pega aqui, eu vou te dar. E aí
tirou da bolsa dela e me deu o chaveiro. Eu fiquei muito feliz. Tem paciente que faz com que o teu dia fique ruim, né? Esses que são mais ranzinhos, mas tem uns que faz valer a pena a gente trabalhar com o público. E vocês têm que entender, né? Levar isso principalmente para o estágio de vocês, que vai ter muito paciente que vai chegar e vai, por você ser estagiário, né, ele vai duvidar do seu potencial, ele vai ficar criticando isso e aquilo, então nem deixa saber que você é estagiário, você tem que sempre falar com firmeza, com clareza, né, seguro de si, por mais que você esteja muito nervoso, você fala seguro de si, Senhor, o que aconteceu com o senhor? O que o senhor tá sentindo? Né? Aí ele vai falar, então, ok, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, posicione-se aqui, que a gente vai fazer a sua radiografia, vai dar tudo certo, e tem que ser bem espontâneo, falar firme, nada de ficar gaguejando, porque isso causa um medo no paciente, tá? Então ele vai ficar duvidando do seu potencial, tá bom? Então, nunca tente experimentar técnicas novas no paciente, sempre faça tudo certinho, bonitinho, converse com clareza, com firmeza, passando confiança para o seu paciente, em qualquer área, tá? Sendo na odontologia, no raio-x, na tomografia, em qualquer um desses, tá bom? Confio em vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão ficar gaguejando quando chegar lá na hora do estágio, viu? Sobre o prontuário do paciente, né? O paciente vai chegar lá com a fichinha dele, a secretária ou o secretário vai, né, digitalizar tudo lá e vai chegar com uma nova fichinha para você. Nessa fichinha, né, vai ter o nome completo do paciente, a idade dele, o sexo, a data de nascimento, o médico, no caso o dentista, né? O número do prontuário e qual o lado que vai ser estudado, que dente que vai ser estudado. No caso aqui, o lado, né, é dependendo do exame. Mas, se for uma periapical, por exemplo, vai estar marcado lá. Dente de 16 e geralmente vem a causa lá também, tá? O dentista às vezes escreve qual o motivo do exame. Então, você vai perguntar, geralmente você olha qual é o motivo do exame, o dentista mandou lá, mas você confirma com o paciente, o que o senhor está sentindo, por que o senhor vai fazer o exame. Se ele falar que é uma coisa completamente diferente do que está lá, você vai na secretária e fala, olha, o paciente está dizendo que o exame dele é porque ele está sentindo uma dor aqui no dente 26 e aqui está marcado 36. Então, tá lados opostos. O que eu faço? Eu vou fazer o que o paciente está falando ou o que o dentista está falando? Aí a secretária vai ligar. Paciente. A secretária, não, a gente não vai fazer assim de cara o que o paciente está falando, né? A gente vai passar para a secretária e aí ela liga para o dentista, para a secretária do dentista e expõe o que aconteceu. Aí eles vão dar a resposta. Não, é porque errou mesmo e tal. Aí a gente faz, geralmente é erro do dentista mesmo, né? Porque um paciente nunca vai dizer que tá sentindo dor de um lado que seja do outro, né? Então a gente tem que sempre ficar atento a essas coisas aí. Nome do paciente é muito importante. Oi. E no caso, meu paciente vai ficar dentro da sala ouvindo ou eu peço licença para ele e vou falar com a secretária? A secretária, ela fica num setor diferente. Então, você vai estar numa salinha com o seu paciente, você vai dizer assim, olha, é porque aqui no seu prontuário tá marcado um dente de um outro lado. Eu acho que houve um erro lá no seu dentista, mas não se preocupe que eu vou resolver o seu problema. Eu vou passar para a secretária e ele vai verificar lá com o seu dentista. Você aguarde um pouquinho aqui que já a gente resolve. Aí pronto, ele fica sentadinho. Não é antiético fazer isso. Não, porque é uma coisa assim, alguém errou. Ou foi o dentista dele, né, que é o mais provável, ou é ele que tá dizendo que é de um lado e o negócio que ele vai fazer é do outro, tá? Mas é mais difícil, né? Oi? É mais difícil, né, de dizer que mas às vezes, tá assim, doendo de um lado, a não ser que tá batendo de um lado e tá pegando o outro, né? Não, às vezes assim, às vezes ele tem procedimentos para fazer dos dois lados, mas o dentista vai fazer um de cada vez. Aí ele fala de um, mas o dentista vai fazer primeiro o outro, aí depois aquele vai, entendeu? Pode ser que aconteça essas coisas também. A gente tem que ter sempre paciência e falar com o paciente, né, como que vai ser e tal.
E hoje a gente vai falar sobre a estrutura do filme, no caso das radiografias convencionais, tá? O filme, ele é composto aí de uma base de poliéster, que é um plástico, né? Ela é recoberta aí por uma emulsão em ambos os lados, tá? E aí ela fica protegida por uma lâmina de chumbo em um dos lados, e aí fica com uma camadazinha de papelão, tá? Preto, e embalado com mais um material de plástico ou de papelão. Essa estrutura aí, como que fica embaladinha, eu vou mostrar pra vocês lá na nossa visita, tá? É porque tem que ficar bem empacotadinho, como se fosse num envelopezinho, para que o filme não seja velado, né? Ele não fique exposto à luz e estrague o filme. Tá? Então ele fica envolto aí em uma laminazinha de metal, né? De alumínio, de chumbo, envolto em um papelãozinho preto dos dois lados, aí por mais um material de plástico, tá? E aí quando a gente vai revelar, aí a gente tem que fazer toda, né? Lembrando que tem tudo isso para poder chegar no filme. Então a gente mete as mãos dentro da caixinha lá e vai no tato tirando todas essas camadas. O de plástico, o papel preto, a lâmina de chumbo e chega no filme. Aí é que a gente mergulha lá no revelador, depois na água, depois no fixador, tá? A base, que é a película, né? A principal função é ser o suporte para emulsão, né? Então ela é rígida, mas ela é um pouquinho flexível, né? Quando a gente pega assim, ela é rígidazinha, mas ela ainda movimenta um pouco, tá? Para poder a gente, o paciente morder, né? Colocar dentro da boca do paciente e meio que se adaptar na cavidade oral, tá? Ela tem uma coloração esverdeada, meio azulada, isso vocês já conhecem porque vocês já viram radiografias, né? Então, é o mesmo materialzinho que a gente vê uma radiografia grande de tórax, meio azulada, esverdeada, só que em tamanho que caiba dentro da boca, tá? A emulsão. A emulsão é baseada, né, em halogenado de prata, ou seja, é o que vai dar origem à imagem em si, tá? Então, uma película protetora é colocada sobre a emulsão para prevenir aí estragos como riscar a radiografia, né? Porque assim, a gente tem que ter cuidado com o filmezinho em si na hora que a gente vai colocar a colgadura, na hora que a gente tá manuseando ela dentro da caixinha, né? Porque se a gente passar a unha, por exemplo, se a gente apertar com muita força a colgadura, a gente pode acabar danificando, né, a emulsão, tá? A película do filme. A embalagem, né, é o que vai envolver essa película, tá? É um papel cartão preto que vai proteger essa emulsão e impedir que a luminosidade atinja esse filme para não velar, tá? É muito sensível à radiação, mas à luz também. É tanto que se a gente tirar um filmezinho de dentro do envelope, não precisa ser nem exposto à radiação. Quando a gente tira, ele já vai ficando branco. Não pode ser exposto à luz, tá? E por cima desses dois lados, né, é colocada aí uma lâmina de chumbo, tá? Que vai impedir aí a ação da radiação secundária. É do mesmo tamanho do filme, a gente vai ver isso bem bonitinho, tá? Mas é do mesmo tamanho do filme, é prateada, é como se fosse uma folhinha de papel alumínio, vamos dizer assim. Só que é mais firme, mais durinha, tá? Em cima, que é para proteger aí a radiação secundária, tá? Isso aí tudo faz parte do envelope onde fica o filme radiográfico lá dentro, tá bom? Essa daí, ó, é uma imagem da caixinha que a gente utiliza, né? Que é a câmara escura portátil, tá? A gente chama caixinha mesmo, é uma câmara portátil que a gente faz a revelação do filme aí dentro, tá? Então, o processo químico vai acontecer aí dentro. A gente tem que fazer aí com muito cuidado, tá? Onde a gente coloca as mãos, esse negócio preto que tá aí, ó, isso aqui é como se fosse uma meinha, que é para não entrar nenhuma luz aí dentro. Então, primeiro, você vai
segurar o filme fechado, lacradinho, dentro, né? Bota as 2 mãos com a caixinha fechada. Só então é que você vai começar a desfazer todo esse monte de papel que tem dentro, né? Tirar do envelope, tirar o papelão preto, tirar o papelzinho, né, de alumínio, de chumbo. E aí é que a gente vai mergulhar nos copinhos. Ficam 3 frasquinhos aí dentro, tá? Isso é muito difícil, Érica, é louco. Não, é bem facinho, gente, eu fazia isso Eu sempre. tentei fazer isso no quartel um monte de vezes, toda vez eu ficava segurando o papel alumínio. Soltava o filme. É só tu perceber que o papel alumínio ele é mais molinho do que o filme, né? O filme ele é um pouquinho mais rígido. Eu levei bronca do tenente um monte de vezes. A gente passa o dedo assim, ó. Aí o papel ficam 2, né? Um em cima do outro. A gente passa o dedo na pontinha, o que soltar e fazer um barulhinho mais molinho, tipo plec, plec, é o papelzinho. Aí a gente tira e fica com o filme na mão. Só isso. Tu revelava o papelzinho de chumbo, não era? É. Aí abria, o filme tava lá jogado. Mas acontece, uma vez eu fiz isso, eu fiquei louca, né? Que eu tive que ir lá fazer outra radiografia. Mas com o tempo a gente se acostuma, né? Então essa questão da câmara escura, na odontologia, a gente utiliza essa portátil aí, que é essa pequenininha. Já que a radiografia é bem pequenininha, não é necessário a gente ter um quarto, né? Ou um labirinto, que é aquelas salas que tem uma antessala, né, para poder chegar nele, pra gente revelar um filme que é bem pequenininho, né, não é necessário. Então, só um espaço que caiba as nossas mãos é o suficiente pra gente poder fazer esse processamento químico aí, tá bom? Então, nas clínicas que utilizam ainda o convencional, as radiografias periapicais, elas são reveladas dessa maneira aí, tá? Nessa câmara escura portátil. Então, se eu perguntar para vocês como é feita, né, o processamento químico dos filmes radiográficos periapicais, vocês vão me dizer que é na câmara escura portátil, tá? Aí a gente utiliza as colgaduras, tá? É esse material que vocês estão vendo aí, ó. É como se fosse isso aqui, tá vendo que tem uma pontinha bem fininha? Aqui a gente vai grudar como se fosse um pregador de roupa mesmo, na pontinha do filme. E essa outra parte aqui, ó, é para pendurar num cordãozinho para a radiografia secar, tá? Então a gente fixa aqui na pontinha do filme, revela, né? Joga lá no copinho, deixa lá 1 minuto, revelando, tira. Passa uns 20 segundos na água, balançando de um lado pro outro para tirar, né, o químico, e coloca no fixador. Depois que você coloca no fixador, depois de uns 20 segundos, você já pode abrir, tá, a câmerazinha, que aí não vai mais velar o filme não. Aí você só deixa lá fixando e a imagem vai melhorando cada vez mais com o passar do tempo que fica lá dentro. Aí você tira, lava de novo em água corrente, pendura e deixa secando, tá? Entenderam? Vocês estão aí? Sim, foi entendido. Ah, tá. Eu tô ouvindo aqui. Não é vocês ficar calado. Oxi. Essa questão do exaustor aí, gente, é somente, ela nem cabe aqui na odonto, porque é no caso de câmaras escuras de salas, tá? Porque como a gente utiliza os químicos dentro das salas escuras, precisa do exaustor aí para tirar os gases que são liberados pelos produtos químicos pra gente, né, não sufocar. Então, no caso da odontologia, como a gente utiliza a câmara portátil, né, que é aquela pequenininha, não é necessário, nem tem como utilizar exaustor, tá? Sobre os aparelhos, né, de raio-x odontológico, como que eles são? A gente tem vários tipos, várias marcas diferentes, tá? Vários fabricantes, que eles variam desde a aparência até o valor. Então, ele vai modificar o formato, né, as marcas, a qualidade, e aí a complexidade de trabalhar com ele e o custo também, tá? Mas todos eles, não importando a forma, não importando
a marca, eles têm esses componentes principais aí, tá? O cabeçote, que é onde a radiação vai ser formada, né? O braço articulado, que a gente tem que movimentar esse cabeçote para um lado, para o outro, e o painel de controle com o circuito elétrico, tá? Um aparelho de raio-x, ele tem que ser seguro, né, e preciso. Ele tem que ter a capacidade de gerar aí raio-x com a variação de energia desejada, né? Então a gente precisa ele precisa funcionar de acordo com a energia que a gente colocar, né? E com um adequado mecanismo para dissipar o calor, tá? Então ele tem que ser de fácil manipulação, de fácil posicionamento, ele tem que ser estável, tá? Equilibrado, firme, né? Sempre que a gente posicionar o cabeçote, porque não adianta a gente colocar ele, a gente vai ver mais imagens, então não adianta a gente colocar o cabeçote de um lado da boca, tipo do lado direito, bem firmezinho no canto, quando você soltar ele virar pro lado, tipo assim, aquela coisa mole. Não pode, ele tem que ser firme. Do jeito que você colocar, ele tem que ficar, tá? E ele tem que ser dobrável, né? O braço tem que ser articulado pra gente guardar ele no cantinho lá quando não estiver utilizando de forma fácil e segura, tá? Esse daí, ó. Isso aqui é o cabeçote, esse aqui é o braço articulado e esse é o painel de controle. Esse daqui, no caso, é um convencional, tá? Então, isso aqui, ó, a gente coloca perto da boca do paciente, ele tem que ser firme para ele não movimentar para o lado e sair da posição, tá? Então a gente tem uma base, que ela é fixa ou móvel, o corpo dele, tá? O braço articulado, que vai permitir os nossos movimentos, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal, na posição que a gente quiser colocar, tá? E o cabeçote, onde tenha o tubo de raio-x, tá? Esse aí é um aparelho periapical, tá bom? Essa aí é uma processadora automática, tá? Ela faz o processo de revelação, fixação, lavagem e secagem sozinha dentro dela, tá? Essa daí é pra gente fazer lá as imagens panorâmicas, tá? Ela sai aí e tudo acontece dentro dela. A gente não precisa ter uma sala escura pra gente poder revelar, botar no químico, tirar, secar. Tudo acontece dentro dessa processadora aí, tá bom? Aqui a gente tem os tipos de radiografia, né? A convencional, aonde passa por esse processo, a computadorizada, onde a gente tira a imagem, né? Fica um código gravado, a gente coloca na impressora, vamos dizer assim, o código vai ser lido e aí a imagem vai ser jogada no computador, tá? É a computadorizada. A digital é um sensor. Quando você faz, já aparece na tela do computador, tá? Vai estar aí a diferença entre elas apenas em como os raios que atravessam, né, a matéria, no caso o nosso corpo, a mão, os dentes, os braços, como que essa imagem vai ser capturada e a forma que ela vai ser processada, como que a gente vai gerar essa imagem, tá? Na convencional a gente precisa fazer esse processamento de revelar e tal. A computadorizada é gerado um código, né, no cassete lá, fica um código CR, a gente coloca na impressora e aí a imagem aparece lá no computador. E a digital, assim que você faz, né, é utilizado um sensor, a imagem já aparece lá na tela, tá bom? Aí, ó, sobre a radiografia computadorizada, tá? Ela teve início aí em 1980, né, como um novo método de produção de imagem radiográfica, tá? Dita aí como radiografia computadorizada, tá? Os componentes principais das imagens são as lâminas de imagem, né, tradicionais do tubo de raio-x, e a gente utiliza um chassi, tá? Que dentro tem o filme ecrã, né? A gente coloca dentro da bandeja lá no book. Tem um leitor de lâmina, né, da imagem, e não possui um filme sensível à luz, por isso que ele tem que ser aberto sem que ocorra perda ou danos à imagem, tá? Aí nós temos o cassete. Vocês já viram essa disciplina falando sobre essas
essas partes do equipamento? Sim, sim. Jogando sim. Pois é, então não precisa ser muito detalhado, então. Né? O cassete, né? A mudança para o sistema digital começou tudo nele. Né? A gente não utiliza mais filmes e ecrãs. E eles foram substituídos por uma placa flexível de fósforo, né, e fotoestimulável de cristais de bário, tá? E agora é o IP. Então a imagem ela fica armazenada no IP e é transferida para o computador. Não é mais utilizado o cassete. Essas técnicas aí de exposição com a RC, elas são semelhantes às técnicas convencionais, tá? A radiologia digital, né, é aquela que envolve um método de conversão direta, como eu estava falando para vocês. Na convencional, na computadorizada, não é sensor, não aparece diretamente na tela, tá? Precisa primeiro aí um processo na convencional de revelação do filme, tudo. Na computadorizada, a leitura desse IP, né, desse códigozinho. Mas na radiologia digital, né, o que acontece é um detector que vai capturar a imagem e vai converter para o formato digital e já vai aparecer lá na tela para gente, tá? O equipamento ele vai substituir o chassi, né, da lâmina e os demais equipamentos convencionais. Então ele vai gerar a imagem digital automaticamente, tá? Então, com esse sistema, a gente não tem que ficar manuseando o chassi, a gente não tem que utilizar químicos, né? O tempo é diminuído drasticamente, porque a gente não precisa estar levando o chassi para poder fazer a revelação, para poder ver se a imagem ficou boa, né? Então, ela possibilita que a gente veja a imagem de forma rápida e avalie se teve algum erro de exposição, de posicionamento na mesma hora que você fez, tá? E existe aí o PACS, né? Um software chamado PACS, né, que em português significa Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens, que recebem as imagens digitais instantaneamente, né, pela internet, e aí elas podem ser compartilhadas em qualquer parte do mundo, além, né, da gente poder trabalhar essas imagens aí, mexer, né, aumentar o brilho, o contraste, melhorar a imagem, tá? Esse equipamento que vocês estão vendo aí, ó, esse equipamento a gente consegue fazer a radiografia panorâmica, bem aqui, ó, nessa parte do equipamento, a gente faz aqui panorâmica, tomografia, exame de ATM, que é a articulação temporomandibular. Esse equipamento aqui é igualzinho ao equipamento que eu trabalhava, é igualzinho. Aí a gente movimenta aqui, ó, esse aqui é o painelzinho, a gente configura tudo nesse painel e somente dispara do lado de fora da sala. E desse lado aqui a gente pode fazer as telerradiografias, né, que é de lateral, já já vocês vão ver. Pode ser lateral ou frontal. E uma curiosidade, dá para fazer lá na clínica também, onde eu vou levar para vocês. E na maioria das clínicas, nessa parte aqui do equipamento, uma radiografia chamada telecarpal, que é da mão, tá? Essa radiografia, como forma de curiosidade aqui para vocês, tá? É uma radiografia feita em crianças até 12 anos, 14 anos, para avaliar o desenvolvimento, porque eu não sei se vocês sabem, mas os ossinhos da mão, quando a gente é pequenininho, eles são bem separadinhos, né? E aí, para avaliar o desenvolvimento, né, crianças que não estão crescendo, não tá tendo desenvolvimento correto, os médicos eles podem avaliar através dos ossos carpais, que são os ossos da mão. E a gente faz nessa parte aqui do equipamento. Vocês sabiam disso? Não, não sabia. Pois é. Lá eu vou mostrar para vocês. Espero que eu lembre de mostrar a questão da telecarpal, tá? Workstation, né? É a estação de trabalho. É onde a gente vai ver as imagens, vai trabalhar as imagens, ver as informações, né? Geralmente o dentista da clínica vai trabalhar aí fazendo os laudos, avaliando, tá? Aqui nós temos algumas imagens odontológicas, tá?
Essas aqui são as interproximais, que é as que a gente avalia a relação entre os dentes, né? Tanto superiores quanto inferiores, a relação entre eles, tá? Então, vocês percebem que a gente não vê a raiz. Então, gravem isso aí, anotem, tá? Questão de prova. Não tá escrito na apostila do jeito que eu tô falando aqui agora. Essas radiografias interproximais, elas são para a gente avaliar a relação entre os dentes. A gente não vê as raízes. O que é para escrever? Isso. Essas, então vai devagarzinho. A radiografia interproximal. Peraí. Já. Ela avalia a relação entre os dentes. Enquanto a periapical, ela vai avaliar todo o corpo do dente, desde a coroa até a raiz, tá? Essa primeira imagem que vocês veem aqui, ó, isso aqui é uma panorâmica, tá? É um paciente que tá com a dentição definitiva, tá? A gente pode observar aqui que esse paciente, ele tem os 4 terceiros molares dele, ó. Aqui o terceiro, tá vendo que ele não erupcionou? Érica, desculpa. Oi. Desculpa interromper, tem como tu repetir a periapical, por favor? Tem. Ó, a interproximal é aquela que a gente vai avaliar a relação entre os dentes. A periapical, a gente vai avaliar a estrutura do dente individual, da coroa até a raiz. Já? Eu já. Matheus? Já sim, obrigado. De nada. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre a panorâmica, mas eu já posso de antemão falar pra vocês que a panorâmica é essa primeira imagem aqui e a gente consegue observar toda a arcada dentária. Então essa é uma outra característica da panorâmica. A gente observa a arcada dentária como um todo, tá? Nessa imagem aqui o posicionamento tá muito bom, tá? Percebam que os dentes desse lado, ó, tá igual ao tamanho desse lado aqui. A gente percebe se o posicionamento tá bom através disso. A gente vê isso aqui, ó, tá do mesmo tamanho que esse lado aqui, significa que o rosto da pessoa tá bem retinho, tá? As raízes estão bem nítidas pra gente visualizar. Apenas o paciente não ficou com a língua posicionada do jeito mais adequado. Dá pra passar essa radiografia, mas também dava para ser melhor. Essa parte escura aqui em cima, ó, é a língua do paciente. Quando a gente vai posicionar o paciente para fazer uma panorâmica, a gente pede para o paciente colar a língua no céu da boca, grudar a língua lá no céu da boca, e isso faz com que a imagem fique toda assim, ó, bem nítida, tá? Se o paciente ficar com a língua baixa, essa parte escura aqui fica mais embaixo também, aí atrapalha na visualização, tá? Então, ó, os 2 dentes incisivos centrais, eles estão do mesmo tamanho, então o posicionamento tá ótimo, tá? E a gente observa aqui que esse paciente, ele faz o uso de aparelho ortodôntico, ele tem anéis, ó, esse aqui é anel. Quem usa aparelho ou já usou sabe o que é. Ele tem esses anéis aqui. E aí, Já usei. então a gente consegue Não tive observar tudo isso. paciência, não. Essa daqui, ó, essa aqui embaixo, essa daqui é uma periapical total. Gente, isso aqui, pra quem trabalha na área, isso aqui é o terror. Quando eu saía 1h, dava 12h40, chegava o paciente. Aí as meninas lá da secretária, né, lá da recepção já chegavam com o papelzinho e diziam assim, peritotal. Eu queria chorar. Porque o que é isso? São 14 radiografias. Então, você vai fazer uma radiografia aqui, ó, dos dentes incisivos, uma radiografia que pegue os caninos, uma radiografia que pegue os dentes pré-molares, os molares, superior e inferior. São 14.
tá? Então, é um exame um pouquinho demorado, leva de 30 a 40 minutos, dependendo do tamanho da boca do paciente, se o paciente vai colaborar, tá? Então, gravem aí e anotem também. Periapical total é a incidência onde se faz 14 radiografias individuais. Ok? Não, ainda não, peraí. É uma incidência o quê? Onde se faz 14 radiografias individuais. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue observar um implante dentário bem no dente da frente, o incisivo, tá? Esse aqui é o dente de número 21. Aí a gente tem... Érica, é 14 radiografias totais. individuais. Individuais. Tá. O nome do exame... Professora, repete para mim, por favor. Essa daqui da pele As total? 14 radiografias individuais, eu só não escrevi o nomezinho das 14. Esse aqui é um conjunto, tá? Isso aqui é um exame, tá vendo? Todas essas aqui é um exame só. O nome desse exame é periapical total, ou periapical de boca total, tá? Mas a gente chama de periapical total. O que é? É fazer 14 Obrigada. radiografias individuais, Tá bom. tá? Tá. Eu vou trazer mais imagens, inclusive uma das atividades de vocês vai ser avaliar a imagem, vai ser só isso. Vou botar a imagem para vocês, para me dizer o que tem na imagem. Por isso que eu tô falando aqui, né, mostrando o que tem nas imagens e qual é a diferença. No caso dessa primeira imagem aqui na panorâmica, se eu botar ela para vocês avaliarem, vocês vão dizer, ó, é uma radiografia panorâmica, tem que dizer o nome do exame, né? Aonde a gente... Oi? Cheio de dente. Dentição, né, definitiva, porque a imagem de uma dentição mista é quando é uma criança trocando os dentes, né? Então, tem tanto dente definitivo quanto os dentinhos de leite, tá? Então, essa daqui, ó, é uma panorâmica com dentição definitiva, onde a gente consegue observar 4 terceiros molares, né? Então a gente pode colocar terceiro molar, a gente coloca, eu ainda vou ensinar para vocês os números, né? A gente vai colocar a numeração dos terceiros molares, a gente consegue observar anéis, né, ortodônticos e aparelho ortodôntico, tá ótimo. Nessa segunda imagem aqui, ó, é uma radiografia periapical né, intraoral, tá? Onde a gente consegue observar aqui, ó, uma restauração de resina, tá? Essa segunda imagem dava pro técnico ter melhorado, ela ficou um pouquinho embaçada, tá? Meio que mexeu um pouquinho. Percebe a diferença que essa primeira tá mais nítida? Alguém consegue perceber isso? Uhum. Até o posicionador ficou um pouquinho embaçadinho, ó. Esse daqui tá bem nítido. E essa terceira, o que vocês vão falar se eu colocar para vocês fazerem uma atividade descrevendo o que tem aqui? É um exame de periapical total, onde são feitas 14 radiografias individuais, onde a gente consegue observar um implante dentário no incisivo central. A gente consegue avaliar o canal, tá? No primeiro molar. Esse aqui é o primeiro molar. Esse aqui é o mesmo dente que esse aqui, tá? A diferença é que essa de baixo é para visualizar. Também poderia estar um pouquinho mais pra... Eu vou procurar a imagem melhor para vocês, que essa daqui tá... Essa técnica tá muito feia. Essa radiografia ela tinha que ser um pouquinho mais para trás. Pegar na metade desse primeiro dente para trás, tá? Essa primeira aqui também não tá boa, tá cortando um pouquinho da raiz do dente. É importante que as periapicais elas peguem desde a coroa até a pontinha da raiz, tá? Aqui, né, é o que a gente tem numa radiografia panorâmica, né? Então, a gente consegue avaliar todos esses pontinhos aí, ó, a gente consegue avaliar numa radiografia panorâmica, tá? Depois vocês leiam, tá?
As partes principais que eu quero que vocês vejam aí, né, é mais a parte óssea, tá? Depois vocês, essa imagem tem na apostila de vocês também, depois vocês leiam com mais calma. Se a gente for ler tudinho agora, nossa aula vai até 9 horas da noite, tá? E o slide a senhora já colocou? Não, ainda vou não, mandar né? pra vocês lá. Me lembra que Vai quando ter, não terminar... vai ter aqui? Vai ter esse aqui? Vai, né? Vai. E por último, gente, hoje, a teleradiografia lateral, né? Ela pode ser tanto lateral quanto frontal, né? Então, é uma radiografia que a gente vai ver aí o crânio, né? A cabeça, o crânio, tá? E a gente vai colocar naquela segunda... Lembra que eu mostrei pra vocês no aparelho? Não sei se eu coloquei a foto aqui. Mas essa é a radiografia, teleradiografia lateral, tá? A gente avalia aí a mordida do paciente, tá vendo? Ó, a relação da mordida do paciente. Só nessa imagem dá pra ver que ele tem restauração no primeiro e no segundo molar, tanto superior quanto inferior, tá? Essas imagens aí, elas são usadas para fazer os traçados cefalométricos, tá? São exames que são feitos, esses traçados são feitos aí para fazer tratamento ortodôntico, o paciente avaliar a questão da mordida, para colocar o aparelho, ver o que ele vai fazer. Para paciente que vai fazer ortopedia facial, paciente que vai fazer cirurgia de bucomaxilo, né? Aqueles pacientes que vão fazer cirurgia que é para diminuir aqui o queixinho e tudo é através dessa radiografia aqui, onde vai passar pelo processo de traçado cefalométrico. São esses pontinhos aqui, ó. Estão fazendo suco de quê? Então mesmo, ou é vitamina. Também quero. Eita. É batendo alguma coisa aí, eu acho que é bem... Gente, essas linhas aqui, ó, é o traçado cefalométrico, tá? Lá na clínica vocês vão ver. Eu vou pedir pro rapaz não, pra menina que estudou comigo, ela continuou trabalhando lá. Eu trabalhei lá por 2 anos, e aí puxei ela pra trabalhar comigo lá depois de 1 ano. E aí quando terminei a faculdade eu saí, mas ela ficou lá. Até hoje é ela que faz esse processo aqui de traçado cefalométrico. Ela aprendeu e agora ela faz. Eu vou pedir para ela mostrar para vocês, tá? Então hoje a gente viu sobre periapical, panorâmica e as telerradiografias, além de saber também um pouquinho sobre os aparelhos, né, utilizado, quer dizer, o aparelho, hoje a gente viu o aparelho de periapical, né, e a questão do processamento de filmes, ok? Amanhã é quinta-feira, né? Isso mesmo. Amanhã a gente vai falar sobre anatomia dentária, tá? A gente vai ver aí o nome dos dentes, a numeração dos dentes, tá? E vai ver também a função de cada dente, tá bom?